Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo? Na paz? Seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui na Smart Money Club. Como vocês sabem, de segunda a sexta-feira, estudo de mercado com base na análise institucional, ou seja, a análise SMC, que é o Smart Money Concept, tá certo? Que para muitos é a solução dos seus problemas. Por quê? Devido a um congestionamento de muitas coisas aí que tem por aí no YouTube, consequentemente, quando você tem um posicionamento do Smart Money Concept, você tem ali muita coisa a seu favor, como o risco-retorno, que é o payoff, que vai estar a seu favor, a possibilidade de você entender onde existe a liquidez e você se livrar, na verdade, das possibilidades das traps, por exemplo, das armadilhas de mercado, e você também pegar o trade sabe, na meiota, pá, pay pufo, pronto, exatamente. Então vamos lá, deixar de enrolação e vamos para o gráfico, porque hoje, cara, hoje foi aquele movimento nem morno, aliás, nem frio nem quente, aquele movimento morno, sabe? Mas com uma movimentação interessante para a próxima semana. Então vamos para o gráfico. Vamos lá, né? Quase não sai, mas vamos lá. Como eu falei para vocês, olha só, antes de mais nada, cara, se inscreve no canal. Por quê? Porque você está ajudando a galera, né? Você vai estar ajudando as pessoas e etc e tal a disseminar essa informação que, meu irmão, o conteúdo aqui é brabo, só cabeça cara, de fato. A gente está dando o nosso máximo aí, eu e Jader, trabalhando aqui para que vocês sejam pessoas além... A gente não vai deixar de ser sardinha, tá? Mas aquela sardinha inteligente, né? Aquela sardinha, aquele varejo do smart money, do dinheiro inteligente. Então, a gente sempre está treinando aqui vocês para poderem ser um varejo de fato fora da curva, né? Além da curva. Então, isso é muito bom. Então, vamos lá, né? A movimentação de hoje, como você percebeu aqui, ó, lateralizada bem, bem lateral mesmo, ó. Essa liquidez que eu tinha dito para vocês, olha só, ela se propagando até aqui. Essa movimentação até então continua, tá bom? É bem provável que na segunda-feira a gente já tenha uma captura de liquidez dessa movimentação aqui, desse ponto. Ou se ela fizer isso aqui também é interessante para a gente poder trabalhar dentro desses movimentos aqui. Com mais detalhes, lógico que a gente fala já no mini índice. O mini índice, já direto aqui ao ponto, o que aconteceu? A gente tem essa possibilidade de trade, inclusive eu estava online ao vivo com os alunos hoje lá na comunidade, e uma das meninas também que é trade, né, estava comentando sobre essa possibilidade, e aí você percebe que o movimento foi bastante lateral, né, não teve nenhuma estrutura que veio validar algum trade, algum tipo de trade aqui, embora veio aqui nesse range, nesse order block. Mas, cara, com toda a sinceridade do mundo, esse tipo de trade aqui não estava bem interessante, embora tinha uma liquidez que eu tinha deixado aqui, justamente para poder entender, né, o que estava acontecendo. Só que não ficou muito legal esse ponto. Até retorna aqui. A estrutura principal que eu gostaria de surfar o movimento, de fato era esse. Só que não acionou o trade. Exatamente esse order block aqui dos 5 minutos não acionou. Não veio aqui nesse ponto. Se viesse aqui, pode ter certeza absoluta que eu ia estar montando o trade e ia estar avisando também os meus alunos ao vivo. Olha só que interessante, né? Bem top. Show de bola. Só que aí ele fica bem lateral nesse caso. Então, o que é que nós temos aqui para a segunda-feira? Vamos lá, vou colocar aqui no 15 minutos para a gente otimizar essa visão e perceber que existe a lateralidade nas duas pontas, né, nas duas extremidades. Quando a gente vai ter um buy side liquid lá em cima e o sell side liquid nesse ponto aqui para poder surfar uma movimentação. Até então, tem que ter bastante cuidado, porque na segunda-feira, cara, esse é um movimento típico. Percebam o seguinte: na sexta-feira sempre vai deixar. Pode ver os vídeos aí que eu gravo aí no estudo de mercado. E na sexta-feira sempre vai deixar o quê? Uma liquidez para ser capturada na segunda. É por isso que na segunda-feira eu gosto de entender o movimento. Isso é uma forma que eu tenho, tá? Não precisa ninguém seguir. Porém, é o que eu, como eu tenho já há um tempo já no mercado e tenho minhas habilidades, né? O meu jeito de operar, eu presto bastante atenção na segunda-feira, porque o resto da semana, a segunda-feira, na verdade, vai dizer o tom do que vai acontecer no resto da semana. Então aqui nessa movimentação é bem nítido que a gente tem uma movimentação que ela pode sim abrir capturando fundo ou capturando topo. É uma liquidez que tem nos dois lados, tá? É lógico, está muito mais proveniente de abrir de fato capturando fundo do que capturando topo. Por que, Felipe, você está falando isso? Porque se você for prestar atenção, a gente já tem uma mitigação desse range, embora a gente tenha uma mudança de caráter aqui no tempo gráfico menor, mas o nosso ponto, no 15 minutos, o nosso ponto de... Deixa eu tirar isso aqui, tá? O nosso topo de referência até então
é aquele lá em cima. É esse topo aqui, ó. Entendeu? É o nosso topo de referência. A partir desse momento, a gente tem esse topo aqui de referência para confirmação de uma quebra de estrutura para cima, pensando na subestrutura, que seria aquela mudança de caráter interna que eu acabei de apagar. Mas, gente, o nosso topo, de fato, é esse. Entendeu? Que, inclusive, ele se encontra numa localidade bem interessante, acima dos 50%. Então, a gente tem esse topo aqui de referência. Até então, o trade ainda, o movimento também não chegou lá em cima. Olha só que interessante essas observações. Não chegou na região premium desse range, tá? Desse range aqui, ó, desse topo e desse fundo. Aqui é os 50%. Então não chegou aqui nessa região de premium, a região mais cara para poder vender mais caro. Então o que, é que a gente tem de expectativa? Cara, é bem provável, pode ser que ele possa abrir isso aqui, ó, fazer isso aqui, assim também como ele pode fazer isso e perder fundo, ou fazer isso também. Em ambas as situações, como eu falei para vocês, cara, segunda-feira tem um pouco de paciência. Aguarda, espera a estrutura. Por quê? Porque o range permanece o mesmo. A liquidez não foi varrida, não foi transportada, o capital não teve uma direção considerável. Então a gente tem uma estrutura de mitigação ainda desse ponto. Qualquer gatilho que vier acionar uma compra, pode ter certeza absoluta que eu vou estar comprando para poder sair lá em cima. Entendeu? Caso ele venha, perca essa estrutura, faça isso, mesma coisa, a gente vai ter um range novo, vou buscar regiões de interesse aqui na região de desconto para poder comprar e continuar esse movimento, certo? Se abrir, não parar de subir e for lá em cima, eu vou fazer a mesma coisa. No imbalance, no order block, eu vou aguardar uma confirmação do movimento para poder vender. Então é assim que eu penso, em todas as possibilidades. Um trader ele tem que ser aquele pessimista construtivo que eu já falei milhares de vezes aqui. É o cara que vai estar sempre ali na linha do Equador com os pés dos dois lados, sabendo o que está fazendo e se precavendo para o pior. É assim que funciona, entendeu? Então essa é a expectativa que eu tenho para segunda-feira. Sejam profissionais para vocês poderem fazer o quê? Entender o que vai acontecer para poder aí agir, beleza? Sem afobação. Então, esse é o posicionamento que eu digo para vocês tomarem na segunda-feira. Aqui no dólar, nós tivemos aqui uma movimentação bem interessante, inclusive, cara, existe aqui, ó, um order block no 1 minuto aqui, ó, nesse ponto. Tava muito melhor hoje o dólar para a gente trabalhar. Perceba que ele vem e fecha. Olha só que interessante. O dólar fecha um order block, praticamente 100% do order block, ó, desse ponto onde ele captura e faz um sell side liquidity aqui. E com a confirmação ele fecha esse imbalancezinho. E aqui nesse meio, cara, tem um order block que eu vou mostrar para vocês que foi de fato o que acionou o trade, tá? Preste atenção, esse ponto é a última quebra de estrutura, tá? Essa movimentação é a última quebra de estrutura que nós temos aqui. Então, se nós temos essa última quebra de estrutura, nós temos esse topo de referência, beleza? É a referência da mudança de caráter. Porém, se você for prestar atenção, inclusive foi até a aluna também que chamou a atenção, acho que foi, não sei se foi a Bárbara, se foi a Juliana que tocou nesse assunto aqui, a respeito desse ponto, e eu vou falar para vocês, tá? Foi bem percebido, foi bem interessante, mudou o caráter lá no 1 minuto, já estava de olho nessa possibilidade do fechamento do order block. Foi o que aconteceu. Pensa comigo, olha só que interessante. Isso aqui, ó. Houve essa mudança de caráter em um order block exatamente aqui nesse ponto. Só que é o seguinte, esse order block aqui, ele estava exatamente no 50%. Eu não quis pegar esse trade porque ele estava no 50% e eu estava acreditando na possibilidade dessa liquidez para aí sim eu entrar aqui nesse ponto. Foi aí que foi o lance foi esse. Olha só que interessante. Após essa mudança de caráter aqui internamente, no tempo gráfico menor, olha só que bacana, cara. Eu vou deixar ele até um pouco mais compridinho aqui para vocês entenderem. Que ele faz uma mudança de caráter dessa estrutura menorzinha, tá? Onde ele já mitigou aqui o order block que já tinha para mitigar. Esse era o order block que eu estava esperando e olha só que interessante. Olha só isso. Ele vem com toda a liquidez, ó, começou a gerar essa liquidez, tal. Existia essa liquidez aqui, ó. Só colocar aqui milimetricamente, vou deixar isso aqui dessa forma. E aí, olha só que interessante, cara. Top de 5 pontos. Vamos ver se ele aciona. Vamos dar uma olhadinha, né? Começa a gerar as possibilidades, né? Faz ali um movimento característico de liquidez. Nós temos liquidez nas duas pontas.
Inclusive é um dos movimentos que no varejo gosta de operar, que é aquela cunha de afunilamento, onde ela rompe, né, quebra, muda o caráter. E eu até falei, né, que era interessante na live, estava falando, que era interessante, muito melhor vender do que comprar numa falha de swing. Então, se ele voltasse aqui, por exemplo, seria uma possibilidade de venda para poder surfar até lá a estrutura e comprar de novo para bater o take lá em cima. É meio que insano, mas aí quando você tem o SMC na ponta da mão, na palma da mão, você consegue racionalizar melhor. Vamos ver o que é que rola aqui. Aí ele começa a... Lá na frente, que eu não acredito... Aqui, ó. Ele já gera uma outra liquidez. Vou colocar nos 5 minutos aqui, para a gente poder adiantar. Não é nesse order block aqui não, ó. É de fato o que eu estava esperando nesse ponto, mas não chega. É esse ponto, cara, qual foi a movimentação que eu estava esperando? Aqui, ó. Aqui, galera. Não foi nem aqui, ó. Foi aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Tá? Esse ponto aqui, nesse order block aqui. Exatamente aqui, nesse order block. Foi esse aqui do 1 minuto, tá? Então, perdão aqui. Foi de fato esse movimento aqui que foi acionado o trade. Ele busca lá naquela região um trade com a possibilidade. Eu lembro que não ficou tão. Isso aqui ficou 3 pontos realmente de stop. No minuto ficou bem interessante. O alvo lá em cima, nessa estrutura, tá? Exatamente aqui, ó. Então foi um trade de 6,17 para 1. Beleza? Foi exatamente aqui esse trade. Entendeu? Então foi bem interessante. Por quê? Porque houve a quebra de estrutura, houve confirmação. Essa quebra de estrutura gerou uma liquidez, ele captura essa liquidez e vai embora. Inclusive, se você for prestar atenção, lógico que isso aqui pavio, ó, em um tempo gráfico menor que 1 minuto, 5 segundos, 15, também é topo. Então ele vai e aciona um trade dessa forma, porque ele gera uma liquidez, captura e vai embora. Então é bem top isso. Se você prestar atenção, o que é que eu dou como dica aqui, ó, como insight para vocês? Preste atenção nisso aqui, ó. Exatamente isso, ó. Isso é uma liquidez que está em cima dos 50%. Está em cima dos 50%. Então, ele vem capturar isso aqui, essa liquidez acima dos 50%, ó, esses fundinhos aqui, que quando ele vem capturar, acho que em 2 minutos, eu estava, se eu não me engano, dando uma olhadinha também. 2 minutos, são 2 ou são 4 minutos, que ali também é um pavio, que eu estava dando uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, foi nos 5 minutos mesmo, ó. Foi nos 5 minutos, ó. Essa liquidez aqui, ó. Tá vendo essa liquidez? Exatamente aqui, veio aqui num order block aqui que está oculto, é um order block oculto. Então, quando ele vem aqui, nesse order block, fica simples de você entender. Só que você precisa refinar. 4, 3, ó. 3 minutos, 2 minutos, lá no 1 minuto. Olha só, o refinamento de order block. Um order block bem aqui mesmo, ó. Exatamente aqui nesse ponto. Um favela order block aqui nesse ponto. Acionando o trade stop bem curto, de 3 pontos, cara. E o alvo lá em cima. Inclusive, esse trade estava bem interessante, por quê? Por conta dessa liquidez, ó. Essa liquidezinha aqui, ó, tava dando já indícios que era de fato ia bater take, ia alcançar lá. Entendeu? Então foi mais ou menos aqui, ó, esse ponto foi 5,33, foram 16 pontinhos ali e tal, mais 3 pontos de stop. Entendeu? Então foi basicamente basicamente não, foi toda essa racionalidade, né? Para o dólar, que a gente tem que esperar para segunda-feira, o que é que nós temos? Cara, a gente tem um range aqui. Deixa eu apagar toda essa situação, beleza? Aquele trade lá de baixo é só corrigindo mais uma vez, só pontuando, tá? Eu estava aguardando e não foi acionado e depois esse trade aí eu acabei percebendo ali, né, também. O que é que a gente tem? Mesma coisa, a mudança de caráter aqui dessa estrutura, tá? Mudança de caráter desse ponto, dessa região. É uma liquidez que já está aqui, olha só, liquidez muito clara e vai acontecer. E aqui a gente tem uma liquidez nítida, tá? Que também é interessante para você entender que existe um order blockzinho aqui, ó. Tem esse order block, tá? E tem esse... É bom você refinar. Dá uma olhada. Esse order block aqui. Beleza? Tem um order block que é um pouco mais... Não foi mitigado ainda também embaixo. Então, toda essa... Tanto de cima quanto de baixo. Apresentou uma resposta no tempo gráfico menor. Cara, você já pode começar a entender e já pode ter uma estrutura para você poder fazer uma compra nessa região. Na primeira possibilidade,
Essa aqui é uma mitigação, uma liquidez para impulsionar a captura dos topos, né? Após a captura desses fundos também. Então, cara, movimentação de segunda-feira é aguardar e ver a possibilidade de trade. Lembrando que essa é uma região bastante líquida. Essa região é bastante líquida, então é bem provável que vai abrir capturando já alguns dos lados. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa é a análise de hoje. Muito top. Estiquei um pouquinho mais para explicar com mais detalhes, explicar com mais, digamos assim, dinamismo e fazer com que vocês entendam melhor a racionalidade. Beleza? É isso. Então, ó, beijo no coração de todos. Até a próxima. Ótimo final de semana. E, meu irmão, mais uma vez estou falando, viu? Tô cozinhando, a gente está cozinhando aqui o curso de criptomoeda, mas acredite, vai valer a pena. E a gente está esperando somente a data certinha para poder lançar para vocês aí, deixar aí. Tá no gratuito, viu? Não vai ter pegadinha, não. É literalmente gratuito para você poder aprender aí sobre criptomoeda. Então, chama o papai, tio, vovô, primo, esposo, esposa, quem for vizinho, manda o link do canal porque esse curso vai ser muito top, vai qualificar aí o teu entendimento sobre a história do dinheiro, beleza? Então, beijo, valeu, fui, abraço!